Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus, né? Bem, meus irmãos, quanto tempo, né, que nós não demos as caras, que nós não gravamos nosso vídeo, nosso material. Está meio complicado as coisas, né? Mas as coisas não estão complicadas, né, agora, né, a partir desse momento não, senhores. As coisas já vêm complicadas há muito tempo. Apenas agora está sendo revelado, né? Apenas agora parece que a tampa foi tirada e está estourando o que era inevitável um dia estourar. Bem, pessoal, hoje é dia 24, tá, de novembro. São agora 16 horas e 48 minutos. Eu acho que eu falando dessa hora e desse horário, vocês já sabem o que está acontecendo neste momento. Já está rolando aí o primeiro tempo da estreia do Brasil na Copa do Mundo, jogando aí contra a Sérvia. E eu tirei esse momento para me poder vir aqui fazer minha oração, clamar, chorar um pouco na presença de Deus, ouvir a voz de Deus e compartilhar aqui com os irmãos o que Deus ele colocou no meu coração. Como sempre eu digo, eu não tenho uma palavra armada, eu não tenho. Ontem, quando eu fui deitar com a minha esposa, né, eu fui orar para a gente dormir, eu fui na sala, peguei a Bíblia, aliás, a Bíblia já estava até no meu quarto. Eu falei, eu vou ler uma palavra aqui na Bíblia. E abri o livro de Abacuque e li lá o que estava escrito lá no capítulo 1 até o capítulo 2, que é a oração de Abacuque. E eu chamei a atenção lá, juntamente com a minha esposa, quando é dito, o justo viverá pela fé. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão prontos? Os irmãos estão prontos? Pronto para quê, Joel? Os irmãos estão prontos para viver e passar pelo olho do furacão do princípio das dores, que a Bíblia diz? Os irmãos estão prontos para que, nesse olho do furacão do princípio das dores, quando o Senhor surgir nas nuvens, os irmãos estão prontos para o arrebatamento? Será que se acontecer ali agora, será que ali agora acontecer de dar o ressoar da trombeta, porque os pés do Senhor não vai tocar aqui nesse mundo, mas o Senhor vai aparecer nas nuvens, né? Nós vamos de encontro a Ele nas nuvens. Meus irmãos, os irmãos estão prontos? Porque esse é um fato que vai acontecer. Nós estamos vendo neste mundo acontecer coisas que diz na Bíblia. Quando eu ouço, né, e vejo essas coisas acontecerem que nós temos visto por aí, né, esses acontecimentos aqui no nosso país, essa guerra, essa briga de poderes, né, os povos tudo divididos, as pessoas cegas espiritualmente falando, isso para mim não é novidade. Para mim isso não é novidade. Por que para mim isso não é novidade? Porque é o que está escrito na Bíblia. A Bíblia fala sobre isso, que nos últimos dias
a iniquidade vai se multiplicar. E o amor de muitos vai se esfriar. O apóstolo Paulo prega em Timóteo sobre a apostasia da igreja e sobre o quanto os homens se tornariam amigos dos prazeres e inimigos de Deus. Então, quando nós vemos esses fatos acontecerem aí, como nós estamos vendo aí na televisão, as pessoas chegar para dizer em vídeo, falando assim, vai tomar naquele lugar a igreja, como nós vimos lá na porta da igreja, a pessoa colocou escrito, Deus é gay. Isso não me espanta. A censura que estão querendo fazer às igrejas, o quanto que muitas igrejas indiretamente, nós por servirmos a Jesus, estamos sendo censurados. Por debaixo dos tapetes existem projetos, e muitos projetos já ditos, do que vai acontecer com a igreja, do que querem fazer com a igreja. Projetos de ordem mundial. Tudo isso já está sendo tramitado por aí. Motivo pelo qual eu faço a pergunta, meus irmãos, vocês estão prontos? Porque, meus irmãos, muitos são as pessoas que têm decepcionado Deus. Muitos são as pessoas, como lá no povo de Israel, que têm decepcionado Deus. Que na hora do vamos ver, em que as pessoas têm que realmente demonstrar a sua fé, que tem que realmente demonstrar o quanto elas devem acreditar, o quanto elas devem manifestar, pessoal, a sua fé em Deus, e elas acabam negando, traindo, pessoal. Como é que faz? Eu estou olhando toda hora aqui, porque aqui, ó. Aí, ó. Por isso que eu estava olhando para ali. Então as pessoas, você veja que elas, pera aí, rapaz, deixa eu quieto aqui, pessoal. As pessoas, elas deixam-se levar pela falta realmente de encontro com Deus, de conversão a Deus. E por isso a igreja de Jesus, nos dias de hoje, é uma igreja fraca. É uma igreja, pessoal, que ela não tem expressão. Que quando vem essas questões que nós vemos aí, elas não se posicionam. Elas não se deixam mover pelo Espírito Santo. Não se deixam mover pela presença de Deus. Me desculpa, é porque esse camaradinho ali está me apurrinhando aqui. E por isso eu fiz essa pergunta. Será que os irmãos estão prontos? Pronto para viver o olho do furacão, do princípio das dores, e pronto que quando estiver no olho desse furacão, terem a certeza que estão dentro do plano do arrebatamento? Ou são esses aí, meus irmãos, que têm tolerado a Jezabel, que têm praticado a doutrina dos nicolaítas, que não é quente nem é frio, mas é morno, que se associa com o que é errado, que se associa com as coisas que descaracteriza um servo de Deus, uma pessoa que nasceu de Deus. Porque quem é de Deus, meus irmãos, eles vivem dentro da prática da palavra de Deus. Deus sempre deixou para as pessoas as escolhas. Escolha se você vai servir A, se você vai servir B. O que você não pode é cochear entre dois pensamentos. Foi o que Elias disse lá.
Se vocês querem servir a Baal, sirva-o. Mas se você quer servir a Deus, esteja comigo, fica aqui comigo e vamos fazer a prova. O Deus que respondeu com fogo, esse é Deus. E é este o momento, pessoal. O momento agora é assim. Escolha quem vocês vão servir. Escolha o lado que você vai se posicionar. E vamos ver, porque o Deus que é Deus, ele vai responder com fogo. Breve, já, nós vamos ver nessa terra quem é Deus. Quem é o Deus de verdade? Será que o Deus que esse mundo está aí dizendo que é gay, que é um Deus que perdeu, um Deus que, né, porque um candidato falava Deus acima de tudo e entre aspas, aí perdeu, né? Está aí uma grande interrogação, e que eu apoio, E o outro, né, que não falava de Deus, que com cheio de interrogação ganhou, então tem uma porção de pessoas aí dizendo que Deus perdeu. A igreja perdeu. E aonde é que a Bíblia diz que a igreja perde? Se a palavra de Deus diz que as portas do inferno não resistirão à minha igreja. Aonde foi na Bíblia que os irmãos encontram ou encontraram quem se levantou contra Deus e permaneceu? Quem? Aonde na Bíblia? Quando Senaqueribe afrontou Ezequias, né, dizendo para Ezequiel, olha o que eu fiz com os outros povos, com seus deuses, e Ezequias pegou aquela carta de afronta e levou até Deus e fez a seu clamor, fez a sua oração a Deus, dizendo, Deus, verdade é que eles derrotaram essas nações, porque os deuses deles eram Deus de pau, de pedra, mas o meu Deus, o Senhor, é o Deus dos exércitos. O meu inimigo disse que ele vai fazer eu comer do meu próprio excremento. O que aconteceu com Senaqueribe? Essa batalha é de Deus. Eu não vou temer a nada. Porque mexeram com meu Deus. Mexeram aonde não deveriam mexer. A humanidade está mexendo com quem eles não deveriam mexer, que é o Deus de Israel, que é o Deus que tudo isso formou. Você está vendo aí, pessoal? Tudo isso ele formou. A Bíblia diz que esse Deus, essas nuvens aí, são poeira dos seus pés. A Bíblia diz que ele toma essas montanhas em balança, as pés em balança. E as pessoas têm desafiado esse Deus. As pessoas têm desafiado esse Deus. As pessoas estão desafiando quem tem o joelho do chão. Nunca na história da humanidade, quem esteve com o joelho no chão, se humilhando, perdeu uma batalha. Nunca. Pessoal, meus irmãos, Deus precisa de homens como Elias aqui nesse mundo, de homens como João Batista aqui nesse mundo, de homens como Gideão aqui neste mundo, de homens como Daniel aqui neste mundo, homens que estejam dispostos a pagar o preço para que a vontade dele, a voz dele venha se replicar. E eu confesso para vocês, eu me coloco como esses homens, de poder chegar e falar do evangelho que contradiz
contra tudo que não é de Deus. Não é uma guerra política, é uma guerra espiritual do bem contra o mal, da luz contra as trevas, da luz contra as trevas. Entendeu? Dos filhos de Deus contra os filhos do diabo. É uma guerra travada, declarada, não tem jeito, é uma guerra declarada. E no meio dessa guerra, muitos de nós vamos nos tornar mártires para a glória de Deus, para o louvor ao nome do nosso Senhor. Porque se uma semente caindo na terra não morrer, ela não pode produzir. Cada um dos servos, dos discípulos de Jesus que morreu, produziu muito mais pessoas para seguir Jesus. Então nós temos aqui nesse mundo, né? Você veja, quando eu li ontem a fala do profeta Abacuque, o justo viverá pela fé. O que é o justo viverá pela fé? É exatamente o justo não deixar de se posicionar na sua fé com Deus. Não deixar de se posicionar no seu caráter, nos seus princípios, nos seus valores bíblicos. Não importa a quem ele vai desagradar. Tem muito crente aí que ele não se posiciona, pessoal, na sua fé, nos seus princípios e valores bíblicos, de assumir, porque eles têm medo de perder seguidores. Eles têm medo de perder cliente, de perder fregueses, o seu prolabore, entendeu? Os seus clientes abandonar. E o servo de Deus vai ter um momento que ele vai ter que se posicionar na sua fé, em servir ao Senhor Jesus, na prática da sua fé, para dizer: não, eu não aceito isso que está acontecendo. Eu não vou me associar com o que é corrupto, eu não vou me associar com o que é desleal, com o que é injusto, eu não vou me associar. Eu vou ser contra. Eu vou protestar contra, eu vou trazer a Bíblia para esse jogo e dizer que a Bíblia diz que quem pratica essas coisas não é digno do reino dos céus. Como o livro de Apocalipse diz, que aos impuros, abomináveis, a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe é o lago de fogo, a saber, a segunda morte. Então nós temos visto uma porção de mestres, falsos mestres, por aí, né? Uma porção de falsos mestres por aí, esses que são os moralistas dessas grandes placas de igrejas, que não se posicionam, ficam fazendo lobby com A e com B. Eu falava com a minha esposa lá em casa e falei: vê se algum deles, em meio a essa situação que está acontecendo nesse país, se eles estão fazendo campanhas de oração, de jejum, fazer o que o profeta Joel fez quando os gafanhotos, né, estava vindo lá, que ele pegou o povo, né, e reuniu a congregação, levantou um jejum para que Deus pudesse afastar aqueles gafanhotos. Vê se as igrejas se reúnem para fazer uma batalha espiritual. Eles ficam aí, pessoal, puxando o saco de presidente A, de presidente B, fazendo essa pouca vergonha que eles fazem aí. Como tem um aí que chegou para o presidente aí e falou: você é um escolhido por Deus. Aí quando passou a eleição, ele foi lá e falou assim: não se manifestou a vontade de Deus. O profeta Samuel voltou atrás? Quando Deus mandou ele ungir a Saul, ele foi lá e ungiu a Saul. Mas ele também foi lá e levou o recado de que Deus o tinha rejeitado. E mesmo Saul continuando lá no trono, Davi sendo perseguido, Davi passando por tudo, porque Davi não assumiu logo o trono, Samuel sustentou o que Deus tinha determinado para ele fazer. Sustentou até a sua morte a unção de Davi como rei. Ele sustentou.
Não é como esses fariseus hipócritas, entendeu? Que fica aí cheio de lobby, com A e com B, sendo a vergonha do Evangelho. Sendo a vergonha do Evangelho. Veja aí o que eles estão fazendo. Em meio ao que está essa situação, eles levantam campanha de Israel. Para pedir o povo 10 mil, pedir o povo 15 mil, pedir o povo 1000, porque eles querem cada vez mais se enriquecer. É o que Pedro diz em 2 Pedro 2, os falsos mestres, os dissimulados, os cheios de heresias. Mas a Bíblia fala, meus irmãos, se você é uma pessoa que você examina as Escrituras, você se deixa mover pelo Espírito Santo, você se deixa mover pela presença de Deus, eu digo uma coisa para você: você vai sentir paz nesse momento. Você vai olhar e vai falar assim: realmente está chegando a minha redenção. É preocupante, mas Deus não está fora disso aí não. A hora em que Deus ele vinha aqui com a cobrança, não vai ficar muito boa a coisa. E está chegando, meus irmãos. Está chegando a hora. Repito pela terceira vez, os irmãos estão prontos? Estão prontos para passar pelo olho do furacão do princípio das dores. E lá no olho do furacão do princípio das dores, os irmãos estão como aquelas 5 virgens prudentes, vigilantes, com o seu azeite, para quando o noivo chegar, não estar desapercebidos. Porque o arrebatamento da igreja vai acontecer. Vai acontecer. Quando eu falo que eu estou aqui, falta aí um minuto aí para me completar o meu teto, né? Eu gosto de ficar no meu vídeo. Quando eu falo aqui, pessoal, que nesse momento está tendo aí o jogo da Copa, não é porque eu sou antissocial, não. Porque o momento, o Espírito Santo está me pedindo para estar aqui, para fazer esse vídeo, para fazer a oração que eu fiz aqui, para estar em comunhão com Deus, para estar como a atalaia na torre, clamando, suplicando, pedindo, anunciando, cuidado com a espada que está vindo, avisando, porque se a pessoa for pego pela espada, eu como servo de Deus, eu como uma pessoa que um dia eu recebi esse chamado e não me acovardei e aceitei, estou aqui, eu estou falando. Este mundo vai ter um fim, meus irmãos. E quando ele disse que a porta é estreita e poucos o que vão entrar por ela, é isso que vai acontecer. Muitos ficarão do lado de fora. Muitos são os que entram pela porta larga. Mas eu espero que os irmãos estejam dispostos a negar a si mesmo pelo reino dos céus e entrar conosco por essa porta estreita. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.